Quem nunca caiu da cama ao acordar? Se apaixonou no balcão da lanchonete? Listou todos os crushes num caderninho? Quantos? Uns 2.000. Passou o dia correndo atrás de uma galinha? Pega a galinha, segura a galinha aí, rapaz! Quem nunca achou que a sua vida daria um filme? O cinema brasileiro é nosso. O Canal Brasil é nosso. A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta a Mostra Curta Circuito 2022, de 15 a 18 de setembro. Incentivo, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Chama eles pra vir. Vem pra cá. Vai ter pampulha que é bonito, ambiente familiar no zoológico. Mas tu tá achando que é só pra desfilar pra turista? Não, ajuda aí, pô. Me põe nesse jogo que eu tenho família pra sustentar. Ah, então até eu vou. Bota na minha agenda. Eu sou suspeito para falar do humor popular, porque no colégio eu sempre fui muito popular, fazendo humor sem saber que isso poderia vir. Sem saber que isso era uma profissão, né? Que na verdade eu queria ter sido jogador de futebol, por causa do joelho, como diria o meu personagem Paulinho Gogó, com a rompção nos minúsculos nas ligaduras do joelho, eu não pude seguir a carreira. E aí segui pelo caminho do teatro. E eu sempre fazia muito humor no colégio, imitando os colegas, imitando os professores, contando histórias, piadas na sala de aula. E eu tive a sorte, digamos assim, de não poder ter virado jogador de futebol e ter conhecido, primeiramente, a música. Foi onde eu comecei fazendo trilha sonora para teatro infantil. E aí depois comecei a trabalhar na contrarregragem de teatro infantil, A Bruxinha que Era Boa, da Maria Clara Machado. E aí o rapaz que fazia o Pedrinho, o ator, teve que sair, eu substituí, isso sem conhecimento nenhum, né? Eu estava ali substituindo à vontade e com o tempo fui aprendendo, fui me aperfeiçoando, fui estudando e fui partindo para o lado do humor, que é onde eu estava tendo oportunidade de exercitar isso profissionalmente. Eu sou do humor popular, eu sempre fui fã de Costinha, né? Os discos, né? Os discos de vinil. Eu tive todos, tenho ainda guardado, do Ari Toledo, essa galera toda, Gildo Ribeiro. E aí eu fui trabalhar na Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, fazendo um programa extremamente popular, que era um programa policial, é um programa policial humorístico. Eu trabalhei 21 anos, esse programa existe há mais de 60 anos. É um programa, né, que está há mais tempo no ar, na rádio. E eu comecei fazendo humor ao vivo ali, contando as histórias reais, só que com humor, as notícias policiais que aconteciam no Rio de Janeiro, a gente colocava humor. E ali eu fui me aprimorando, e é onde eu fui trabalhar com Chico Anísio, né, que eu assisti quando era criança, e eu tive a oportunidade na escolinha do professor Raimundo, né, fiz em 2001 a escolinha do professor Raimundo, trabalhar com Chico Anísio, Berta Loran, Nerso da Capitinga, o Pedro Bismarck, o Rogério Cardoso, Lúcio Mauro. Então, a minha escola mesmo é o humor popular, né, o humor de falar e rir na hora, de falar e ter um entendimento na hora, de abranger todo mundo, né? Todas as camadas. E aí, com a minha ida para a Praça é Nossa, aí foi assim, o grande presente da minha vida, que foi trabalhar com Ronald Golias, dividir camarim com o Ronald Golias, ter a oportunidade de pedir conselho para o Ronald Golias, coisas que eu nunca imaginei na vida que eu fosse chegar em perto. E aí, Carlos Alberto de Nóbrega, Saulo Laranjeiras, daqui de BH, né? Inclusive, eu fiz show semana passada no Teatro Brasil Valorec aqui, né? Saulo Laranjeiras,
Um camarada que eu ficava imitando para um colega meu a vida é um negócio muito mal. A vida é um negócio muito assustador. Assim, se você for ver, eu era moleque, eu ficava imitando o deputado João Plenário para um amigo meu que tinha um trailer porque adorava ele, eu ficava imitando pode. Aí você entendeu? Não entendeu porque uma topeira. E a vida me fez hoje ser amigo do Saulo Laranjeira e na Praça é Nossa encontrar com o Saulo Laranjeira. E essa galera toda que eu assistia, o Ari Toledo, um dia me encontraram no SBT e falaram, eu sou teu fã. Eu falei, peraí, a vida não pode ser um negócio tão maluco assim. Eu ficava comprando tuas fitas, cassete, e hoje se falar que é meu fã é um negócio muito louco. Porque então o humor popular me fez alcançar essas pessoas, me fez trabalhar com essas pessoas. E hoje eu vivo do humor popular. Eu fiz rádio, eu faço show assim, quase no Brasil inteiro. Eu tive em Betim semana passada, tive aqui, amanhã eu vou para Joinville e depois Curitiba, depois Ipatinga, Teófilo Otoni e o governador Valadares. Enfim, eu rodo o Brasil inteiro. Tive semana retrasada no Acre. Isso por causa do humor popular, né? Por causa... Tive em Montes Claros, não tive? Não, mas eu tive em Montes Claros. Hoje eu voltei a Montes Claros. Eu já tive em Montes Claros há muitos anos atrás, fazendo show lá em Montes Claros. E então, graças ao humor popular. Os Farofeiros foi o primeiro trabalho em cinema que eu fiz. E não sei se deu para perceber, eu acho que todos perceberam, eu me diverti muito ali. Assim, tem muita coisa. A gente colocou um pedacinho no final ali de improviso, coisa que eu fui improvisando, brincando. Se fosse colocar tudo que foi falado ali, ia ficar com 3 horas de filme. Então, o elenco inteiro teve O interessante dos Farofeiros, que foi o meu primeiro trabalho no cinema, é que o elenco inteiro parecia que se conhecia há muitos anos. A Cacau Protásio eu conheci para fazer o filme. E eu falava... Né, as pessoas perguntavam, a Nega Juju, a esposa do Paulinho Gogó, personagem que eu faço há muitos anos. Como é que é a Nega Juju? Como é que é a Nega Juju? Eu falei, cara, eu não sei. A Nega Juju, eu só conto ela. Ela não pode aparecer porque cada um imagina ela há muito tempo de um jeito. Então, um imagina baixo, outro imagina alto, outro imagina gordo, imagina magra. Então, para o filme do Paulinho Gogó que eu gravei, né, que eu filmei, a gente vai fazer o segundo filme agora do Paulinho Gogó em novembro. Eu falava assim, quando que vai? E a Nega Juju vai aparecer? Eu falei, cara, não pode. Não... Mas se aparecesse, quem é que tem que ser? Olha, só tem uma atriz que pode ser, que eu imagino que é a Cacau Protásio, que faz o Vai Que Cola. E aí falaram assim, então vai ser ela mesmo, porque ela já está contratada para fazer Os Farofeiros contigo. Vai ser a tua esposa. Olha só como é que a vida vai se embrenhando. E ela foi a Nega Juju no filme do Paulinho Gogó. E hoje, no Vai Que Cola, eu faço o Bebeto, que é um namoradinho da Cacau Protásio. Então, o humor popular... Ele foi me apresentando a pessoas, foi me unindo com pessoas de humor popular também. Sim, isso que fez o sucesso Os Farofeiros é um negócio absurdo. Eu vou andando no aeroporto, eu vou encontrando as pessoas, as crianças. Meu filho assiste o dia inteiro, porque tem muita criança, né? Então o filme traz uma energia muito grande, muito legal. E o elenco inteiro da primeira cena até a última cena, a gente se divertiu muito, mas muito. Tanto é que no último dia de gravação, as pessoas começaram a chorar, o elenco começou a chorar porque ia acabar. Foram 2 meses de gravações intensas. Eu queria ouvir da Maria Trica, que é de uma geração diferente, né? Que a gente tem um encontro de gerações, é o que eu acho bacana de tudo isso, assim. Eu trouxe aqui, falei de Costinha... Ari Toledo, Walter Dávila, Berta Lorena, ela vai falar do Whindersson Nunes. Né? Whindersson Nunes, Manda aí, Maria, o que você achou do filme? Fala um pouco pra gente. É difícil começar a falar, assim, né? Porque eu acho que são muitas perguntas, assim. De fato, a minha geração... é outra muito diferente, assim. A gente tem Defante, Diogo Defante, Whindersson Nunes... Diogo Defante trabalhou na Rádio Tupi fazendo corte de imagens para o site. Pois é, essa galera do finalzinho da Multishow, né? Que é tipo assim, de Hermes e Renato para frente, é a minha geração, né? Sim. Então é esse humor podridão total. É tipo assim, da escatologia para baixo. Mas... é uma coisa já, uma lógica de humor muito virtual. Então, eu acho que a gente tem um outro tipo de humor, mas ao mesmo tempo, eu adoro Farofeiros, assim. Não sei se
né? Acho que também por estudar essas coisas. Mas eu acho que, mesmo sendo um humor diferente, essa galera tá o tempo todo referenciando. Esse menino mesmo tem muito, que é daqui de BH também, tem muito essas referências. O Porta dos Fundos, ele traz, porque você vê que tem uma escola ali que ajuda nessa transição. Aí chega no Defante, vai para um outro lugar mais performático, mas, ao mesmo tempo, até... Qual que é o nome dele? O Nabote, que ele tem... Estevão Nabote. Isso. Posso te contar uma coisa? Claro. Assim, só uma parte, sem querer te interromper, já interrompendo. Eu tenho minhas redes sociais, quase todas, eu não sei mexer direito. E uma vez a minha esposa, que estava mexendo no meu Facebook, ela falou assim, você vai ver as mensagens? Eu falei, tem quantas? Ela falou, tem umas 380. Eu falei, caramba, vai lendo para mim, que eu estou fazendo outras coisas, se tiver alguma coisa interessante, você me fala para responder. Quando ela abriu a primeira mensagem que ela mandou, ela falou assim, ó, tem um rapaz de São João de Meriti, onde você foi criado. Aí eu falei, o que ele está escrevendo? O que ele escreveu? Aí ela leu assim, oi, meu nome é Estevão Nabote, também sou de São João de Meriti, onde você morou, e da mesma maneira que alguém deve ter dado uma oportunidade para você, eu sou de São João de Meriti e gostaria que você me desse uma oportunidade. Eu tenho 17 anos e faço stand-up, estou começando a fazer stand-up, você me dá um... Eu achei interessante, é o primeiro, audácia, eu consegui minhas coisas na vida, assim, por audácia, de correr atrás. Eu criei as minhas oportunidades, eu corri atrás das minhas oportunidades. Eu achei bacana aquilo, eu respondi para ele, amanhã eu tenho um show em Belfort Roxo, aparece lá. E quando eu cheguei lá, tinha um rapazinho assim, gordinho, bochechudo, né? Menos até do que ele é hoje, que ele cresceu bastante. E ele veio falar comigo com a língua presa, ele tinha a língua completamente presa, ele falava desse jeito. E eu achei ele muito inteligente. Eu não coloquei ele para apresentar, para fazer a abertura do meu show aquele dia, que era uma escola de samba, tinha 1.500 pessoas, eu fiquei com medo dele entrar ali, acontecer alguma coisa, ele traumatizar e não querer fazer mais. E aí eu falei, não, vou abrir um outro dia você abre o show. Mas conversei com ele. E ele começou a abrir meus shows depois daquilo e, cara, eu me divertia demais com ele abrindo os meus shows. Eu fui dirigindo ele, olha, aqui faz isso, antes de cada show falava, faz isso, faz aquilo. E a vida como é, o Nabote virou o Celso Bigorna, um dos personagens do Paulinho Gogó, no filme do Paulinho Gogó. Hoje ele faz o meu cunhado no Dono do Lar, um seriado que eu faço no Multishow, vai fazer de novo o filme. Então, o Nabote foi um cara que surgiu assim... de uma geração da tua geração, né? Mas é massa. E que legal saber que você admira ele, que ele é maravilhoso, ele é fabuloso. É maravilhoso, mas é isso, a gente admira muito, a Valen também, eu acho que tem toda essa galera que já está lidando com esse negócio, mas a trajetória vem toda dali, sabe? Porque eu acho que o público é muito sábio, ele saca quando tem uma verdade no filme. Então, independente de ser uma comédia popular ou não, pode ser uma comédia popular... Eu vou usar um termo chulo, assim, pode ser uma comédia popular ruim. Pode, evidente que pode. E a gente, como crítico, tem que diagnosticar isso. Mas eu acho que Os Farofeiros é uma coisa tão... Está ali, é um troço tão verdadeiro, entendeu? E como a gente estava vendo no início do dia de hoje, tem uma repetição de temas que são brasileiríssimos. Assim, aquela coisa da classe média, do pobre... que tem que se misturar ali para tentar sobreviver. Se divertir. Se detestar e, no final, ter algum tipo... Acaba tudo bem. E Os Farofeiros é o seguinte, é um filme de completa identificação. Quem já não passou por uma situação dessa de passar um final de semana na casa de um primo ou de um amigo que emprestou a casa e falou que era top de linha, aí chega lá, não tem água, não tem, a grama está alta, enfim. E quem nunca passou por isso conhece alguém que já passou, né? E por mais dinheiro que o cara tem, os perrengues são diferentes. É o iate dele que queimou o motor um dia antes dele ir para alto mar, passar 2 dias em alto mar. Então, é o carro importado que furou o pneu e não tem step, entendeu? Então, Os Farofeiros representam muito isso. E o gostar ou não gostar é muito, como é que fala assim? É muito subjetivo. Um gosta, o outro não gosta. Isso é a coisa mais normal do mundo. Um adora quiabo, o outro não adora quiabo, né? E o filme, né, o meu tipo de humor, né, que eu gosto, é o tipo de humor somente para fazer se divertir. Se eu conseguir fazer a pessoa dar risada, para mim já é o suficiente, que eu sei que a partir daquela risada ela já vai dar uma relaxada. Se ela estiver passando por algum problema, ela já vai pensar de uma maneira mais positiva, porque isso acontece comigo. Eu sou um cara extremamente bem-humorado. As pessoas falam assim, tem humorista que é mal-humorado? Geralmente Não, eu não sou. Eu sou completamente bem-humorado. Mas bem-humorado, eu rio de mim.
né? Eu acho que quando a gente ri, né, da gente, a gente fica mais aberto a resolver os problemas. E todos os meus problemas eu consegui resolver com bom humor. Até os grandes problemas, até as grandes confusões, eu consegui resolver com humor. Como eu falei que eu queria ser jogador de futebol, eu nunca briguei. Eu não sei o que é brigar. Porque quando tinha um lance numa briga assim, eu levava na brincadeira, não sei o quê, a pessoa acabava, pô, esse cara é maluco. Então, eu acho que o sorriso, a alegria, é a grande chave para a gente sair de situações complicadas. Não adianta você ficar com raiva, você ficar de cara feia. Cara, tem gente que acorda mal-humorado, passa o dia mal-humorado e vai dormir mal-humorado, aí fez 80 anos, olha para trás, a vida passou e passou a vida mal-humorado, entendeu? Então, eu rio de trombada de elefante. Eu vejo todos os filmes de comédia. E eu rio até do que não é para ter o riso, porque eu procuro buscar em cada coisa ruim que acontece um pontinho para eu me apoiar naquilo e rir daquela situação, e aquele pontinho que vai me dar sustentação para eu sair de uma situação difícil. Olha, eu acho que aconteceu uma coisa muito sinistra agora, devo dizer, porque eu ia te fazer uma pergunta e você respondeu sem eu perguntá-la. Então. Pelo seguinte, o Mazzaropi, que é um cara que a gente vai exibir amanhã, falava exatamente a mesma frase que você falou. Eu quero que o público ria. É só isso. Só isso. A finalidade é essa. Assim, a gente lançou Os Vizinhos agora, né? Eu e Leandro Hassum. Cara, o filme é uma identificação. Quem não tem vizinho? Todo mundo tem vizinho. Se você não tem um vizinho barulhento, o teu cunhado tem, a tua irmã tem. Então, a gente faz o filme para quê? Para a pessoa pensar, para poder mudar a vida da pessoa, para ela analisar aquilo de uma maneira mais rebuscada. Não, é para ela rir. Riu é o objetivo final. A partir daquele riso que a pessoa deu, é que o íntimo da pessoa que vai analisar. O que eu faço com esse riso? O que eu faço com essa gargalhada que eu dei? Entendeu? O meu dia vai ficar melhor com isso? O meu dia vai ficar pior? Eu ri à toa, eu ri em vão, não serviu para nada esse riso. Então, eu sempre procurei, dos meus risos, das minhas gargalhadas, eu trabalhei em circo, né? Eu fiz circo. Se eu contar a minha história para um carroceiro, o cavalo chora junto, filho. Se eu for contar aqui, se é que você me entende. Então, é isso. Eu sempre aproveitei os meus risos para transformar a minha vida. Eu assisto do pior filme, pior no sentido assim, eu não vou gostar daquilo, mas eu vou assistir, que eu vou aprender alguma coisa com aquilo, eu vou tirar uma gargalhada daquele filme. E assisto ao top de linha, a superprodução, né? E é assim na vida real. Na vida real, eu acho que na tua casa deve ter alguém engraçado que você se pega rindo de né? Não sei se tem algum parente engraçado, tem, né? Sempre tem. O Nerso da Capitinga sempre vai existir. Por quê? Porque em todo mundo tem um parente que é igual o Nerso da Capitinga. Um tio que mora no interior de Minas Gerais, que é igual o Nerso da Capitinga. O Paulinho Gogó, um personagem que eu faço, vai existir a vida inteira, que em cada lugar vai ter um Paulinho Gogó, um cara que conta a história para sair de uma situação para não pagar uma dívida. Sempre vai existir um João Canabrava, que em toda esquina tem um botequim, que tu passa lá, tem um João Canabrava. E isso é a identificação. E a identificação tem que ser popular. Se não for popular, não tem identificação. Se você assistir um filme e falar assim, o que é isso? Não identifiquei, não entendi. Mas a identificação no Brasil, o humor e a identificação no Brasil tem uma coisa em particular, assim. Porque quando você vai analisar, por exemplo, a comédia em outros lugares, até o stand-up e tal, eles funcionam a chave parece que é um pouco diferente. Eles riem de outras coisas. De outras coisas. No Brasil, a identificação é a grande base do humor, assim. Por isso que as gerações se comunicam tanto, por isso que você está falando isso, que, tipo assim, todo mundo tem um familiar. Uhum. Essa coisa não envelhece. Hoje, os 3 filmes que passaram hoje são de épocas muito diferentes e ainda assim se comunica, porque a gente tem... Eu acho que todos os lugares que passaram por um processo muito árduo de colonização perdem a referência de imagem. Quando a gente perde a referência de imagem, quando a gente finalmente se vê, finalmente percebe algum reflexo, alguma identificação, isso dá um alívio, o riso é também um alívio ali, e é um processo de reconhecer e de pensar novas imagens possíveis. E o Farofeiros, por exemplo, tem muito isso, né? É um retrato de várias classes ali, de vários arquétipos, que são vários, muito complexos, mas a gente finalmente se encara, tanto que vocês encaram o público também. E isso é muito interessante, né?
E o humor popular, ele vem da identificação por quê? Por exemplo, assim, o Brasil é um país imenso, onde tem todas as camadas, né, todas as classes sociais. E a dificuldade, quando a gente ri da gente mesmo, aquela dificuldade é que faz a gente criar uma situação engraçada com a situação que a gente está passando. E por isso que surgem os grandes humoristas. Por exemplo, se você não vê um grande humorista suíço. É porque lá não tem graça, não tem jeito. Ele não ri dele, né? Um grande humorista dinamarquês. Não, onde tem os problemas sociais é que tem. No Nordeste tem um monte de vários humoristas. Você anda ali na orla de Fortaleza, tem aqueles quiosques, cada quiosque tem um humorista. Então, aí tu vai conhecer a vida dele. Aí ele fala que nasceu, que foi abandonado pela mãe, que não conhece o pai. E aí ele vai crescendo, vai entendendo aquilo e vai brincando com isso. E aí ele vai se tornando um humorista, porque ele tem argumento para isso. Ele tem história para poder fazer da vida dele, né, uma coisa engraçada. E com essa coisa engraçada que ele tira da vida dele, faz ele crescer, faz ele evoluir profissionalmente e faz ele sublimar aqueles problemas que ele teve na infância. O humor, ele cura, né? Ele tem humor esse processo é remédio. Isso. O humor é remédio. De se enxergar. Você cria um novo olhar sobre aquela situação. Então, eu acho que faz muito sentido para o Brasil isso, né? Exatamente. O humor é a nossa possibilidade de se enxergar, é a possibilidade de recontar essa narrativa por um outro lugar e curar ela também, né? Eu sou apaixonado pelo humor. Eu queria ter sido jogador de futebol, mas ainda bem que eu não fui. Que talvez eu não fosse um jogador, apesar de eu jogar muito bem, mas talvez eu não fosse um jogador de sucesso e com 52 anos já teria me aposentado há muito tempo. Eu, com a saúde que eu tenho, graças a Deus, eu posso trabalhar no humor até 80, 90 anos se eu tiver saúde. Sim, amém, né, gente? Amém, por favor. Você falou que você trabalhou no circo, essa eu não esperava. Porque, assim, todo mundo é impressionante. O Grande Otelo, Dercy Gonçalves, Benjamin Chaves, que nasceu aqui pertinho, quando ainda nem existia Belo Horizonte, era Curral del Rei, né? Um grande nome da história brasileira. Porra! Benjamin Chaves, um palhaço, que depois fez muito sucesso. Então, o circo parece estar na corrente sanguínea, né? Eu comecei na rádio, quando eu fui para a escolinha do professor Raimundo, e aí o Paulinho Gogó, um personagem que eu já fazia na rádio, começou a criar muita força. O Seu Boneco, que era o Lug de Paulo, fazia o Seu Boneco, ele falou: Manfrini, eu não estou muito cansado, eu não quero mais fazer show em circo, que ele fazia muito, né? Na época que explodiu o Seu Boneco, ligadão nas quebradas, aí eu vou para a galera, ele fazia muito. Você não quer fazer no meu lugar, não? Eu te apresento o meu empresário. E aí eu comecei a fazer muito show em circo todos os dias. E no circo é o seguinte, no circo o público... É aquilo, né? Não, o público torce pro leão comer o domador. Porque o domador domar o leão é óbvio, né? Então o público torce para acontecer a surpresa. E eu fui aprendendo muito. Foi onde eu fui burilando o personagem. Foi onde eu fui armazenando informações e contando histórias. Eu já disputei fio de microfone com um macaco, que eu não sabia que era um macaco. Eu estou fazendo show e a pessoa está puxando o microfone, eu tive que ganhar o fio aqui, e achando que era alguém puxando o microfone. Mas não, foi na hora que eu entrei no picadeiro, o fio passou por cima da lona e desceu na frente da jaula do macaco. Macaco da bunda vermelha. Como é que é o nome? Gente, Babuíno. Babuíno, né? O nome do macaco era Romário. E aí eu saí pé da vida achando que alguém estava me sacaneando, quando eu fui ver, não, cara, o fio passou e o macaco me sacaneando, o show todinho puxando. Então, dali eu fui aprendendo, é história, né? Eu já mijei no leão. Calma aí. Porque é o seguinte, olha só, eu já mijei no leão. Como isso é possível? Na época da escolinha para criança, muito sucesso. Então eu fazia 5 circos por dia. No primeiro circo eu fazia a abertura, 20 minutos, meia hora, fazia a abertura. Então, saía correndo dali e ia para o segundo circo, em outro lugar. Aí eu chegava, fazia depois do começo ali. No terceiro circo, eu fazia no meio do espetáculo do circo, que tem o espetáculo normal deles, né? Com malabaristas, enfim, mágicos e coisa e tal. Então, no último circo, era 11 horas da noite. Então, eu fazia o final do último circo. Então, eu ia, né? E no último circo, cara, eu estava com muita vontade de fazer xixi.
porque de um circo você vai bebendo água dentro do carro, vai bebendo água, aí faz... No último circo eu tava com a bexiga estourando. E eu tinha que fazer xixi, senão eu não ia aguentar mais meia hora no último. E aí o cara já tinha soltado a vinheta, eu usava uma vinheta da brincadeira da novela O Clone na época, que eu fazia uma entrada, e, enfim, eu não lembro direito a brincadeira que eu fazia, sei que tinha a abertura do Clone. E o cara já estava soltando a vinheta, eu falei, cara, eu preciso fazer xixi antes. E aí o cara me anunciando, tem aquela cortina que a gente abria e entrava, e aqui tinha uma lona. Você, homem, tem essa vantagem anatômica, exatamente. Né? Terrível. Terrível. Aí vocês iam mijar numa tartaruga e não no leão. Aí eu afastei uma lona rápido e comecei a fazer xixi, que eu achei que era... E eu senti aquele, né, um negócio estranho. E um rugido. Cara, era a lona, era a jaula do leão, que ele estava dormindo de costas, ainda bem. E eu fiz xixi em cima dele. Só que eu tomei um susto muito grande e eu me urinei, assim, a calça do Paulinho Gogó. E o cara me anunciou. Como é que eu ia entrar com a calça urinada? Cara, eu passei a mão numa garrafinha d'água que eu vi em cima, assim, e entrei com a garrafinha d'água. E aí fiz a brincadeira. Ô, gente, tudo bom? Boa noite, pessoal, tudo bem? O circo é bom, não é? Aí, ó, porra, entrei aqui, fui beber água, se molhei todinho, coisa e tal, e dei aquela improvisada, que a água que tinha me... Então, eu fui aprendendo esse tipo de coisa no circo, cara. E o circo é extremamente popular, né? O público de circo é extremamente popular. Então, a minha escola é o humor popular. Os filmes que eu faço, né, eu já estou no quarto filme, sei lá, quarto ou quinto filme, vai ser, tem um para ser filmado agora e outro para ser lançado. Mas tudo humor popular. Que a minha escola não adianta eu querer fazer. Quem está aqui hoje? Quem você está incorporando? Tem o Maurício Manfrini, tem o Paulinho Gogó, tem o Maurício Manfrini, Ivan. Tem o Maurício Manfrini, tem o Paulinho Gogó, tem o Lima dos Farofeiros, tem o Américo do Dono do Lar, que eu faço lá com o Nabote, tem o Bebeto do Vai Cola, tem o Toninho da Vila, dos Vizinhos, né? E então eu vou tendo essa oportunidade com o humor popular de fazer várias pessoas, de estereotipar várias pessoas, né? Que o meu tipo de humor é um humor estereotipado. Então, é um humor exagerado, é um humor... Sim, é estereotipado. Estereotipado. O filme dos Vizinhos que eu fiz com o Ração agora, eu tive numa região muito diferente da que eu faço. Que o Paulinho Gogó eu faço mais contado. É uma história que eu chego, converso desse jeito que eu estou falando aqui, tava batendo a virilha com a nega Juju, aí só parei quando chorei o branquinho, coisa e tal. Eu falo mais aqui. Assim, imagina alguém mesmo traduzir isso assim, para outra língua. É impossível. E o Rasson, ele é mais histriônico, ele é mais... Né? Jerry Lewis, total. Bem Jerry Lewis. E como o filme Vizinhos, eu tive que fazer o contrário, ele numa região mais baixa, que ele não podia se estressar, eu tive que compor um personagem mais barulhento, mais esganiçado. Então, a minha voz estava sempre aqui. Fala, Valtinho! Né? Então, é outra criação. Eu acabei de sentir o que o Valtinho sentia. Tive a mesma sensação. Repercutiu. Então, e tem gente que é assim, tem gente que você está do lado da pessoa, a pessoa fala alto, né? Então, o humor popular é minha grande escola. O riso do público popular, né, é a minha grande satisfação de fazer o meu trabalho. Eu faço o meu trabalho há 30 anos e, graças a Deus, com muito sucesso. Sempre, hoje lá a gente se conheceu, né? Você conheceu pela voz, né? Você estava de costas, eu estava conversando com a Elisca, não foi? Cadê a Elisca? Eu não estou vendo, a luz está na minha cara, tá ali. Aí você, opa, estou conhecendo essa voz. Então, o humor popular me fez isso. As pessoas, às vezes, me conhecem por causa somente da voz. Então, é uma grande escola para mim. E os Farofeiros, o 2 vai ser bem legal também, que a gente está com uma surpresa bem bacana. Surpresa, gente. Peraí, a gente já... Peraí, não solta assim. Não, só alguma coisa, pô. A Jussara vai querer ter outro filho com o Lima. E o Lima vai fingir que está impotente, porque ele não quer outro filho. Aí ele vai ficar arrumando uns jeitos de fugir da situação. Gente, uma das práticas aqui da Curta Circuito é a pergunta do público. Alguém tem alguma coisa para perguntar para Paulinho, para mim, para Paulinho aí? Não, pro Maurício, já acostumei já. Maria, para mim, por favor, fiquem à vontade, qualquer hora. Só levantar a mão, galera da produção vai lá e anota a pergunta, tá? Oi? Vinícius, ali, aquele moço com o microfone, é só falar que ele vem aqui dar o plá pra gente. Pois há 2 anos, a gente está voltando agora ao presencial, né? Caraca. Foram 2 anos
Totalmente, assim, online. Aquilo que eu estava falando, tipo, caía sinal, a pessoa estava numa fazenda no interior, de não sei aonde. Cara, eu ensaiava dessa forma para o Multishow, leitura de texto. E eu moro num sítio. Você é o cara do sítio. Você, por exemplo, daria problema pra gente. Que caía, cair. Ficava travando, é horrível. Então... Perguntas? Bom, Maria, vamos falar ainda um pouco sobre essa questão das imagens e tal. É um filme que lida com essa questão do público, né, dessa forma popular que a gente está falando tanto, mas tem essas sacadas, né, típicas do Paulo Cursino, como eu estava falando, um cara de uma geração dos anos 60. Então, ele sabe jogar com referências, né? Tem uma muito boa no Vizinhos. Paulo Cursino escrevia para os Trapalhões. Sim. Então, ele é bem... Ele saca. E o que eu acho interessante em filmes assim é a gente poder falar desse humor escrachado e, ao mesmo tempo, ter essas outras referenciazinhas ali embutidas, né? E aí, o que você achou nesse sentido nos Farofeiros? Tem uma coisa que eu acho muito massa no Farofeiros, assim, é porque eu penso de uma forma meio esquisita, então eu vou fazer um exemplo nada a ver, mas depois volto. Garganta Profunda, nos anos 80, assim, foi... Espera aí. Mas esse aí era um humor extremamente popular. Não é? Mas gente, o que é aquilo? Tomando vinho pela vagina. Isso é humor pra caralho. Mas assim... Mas no Garganta Profunda tem um gesto muito interessante do diretor do filme, que é ousar considerar o pornô um cinema de mainstream, usar referências do cinema clássico para falar assim... Cara, o pornô é um gênero, sim, e foi o ápice do gênero. Se o pornô algum dia tentou ir para o mainstream, foi nesse filme e deu certo, por mais que depois tenha dado muito errado. Nesse filme, o Paulo faz uma coisa muito similar, assim. Ele usa os recursos narrativos de cinema clássico, ele usa referências de vários tipos de gêneros diferentes, e aí ele coloca uma grandiosidade em tudo. É um filme que ele sonha com a grandiosidade o tempo inteiro. E isso é foda, porque a gente tem um costume de colocar o humor sempre como se fosse uma... Né? A gente sempre coloca lá embaixo, ainda mais humor popular. Né? É isso. Como se fosse sempre uma coisa que está muito para trás, como se fosse sempre uma coisa muito superficial. E não é, por mais que lide com arquétipos, vocês estão lidando com uma coisa muito profunda. Porque é esse diálogo, né, entre a superfície e a profundidade que está o tempo todo ali. A coisa que vai para a superfície, ela está muito concentrada, ela está ali embutida. Está em alto relevo, né? Em alto relevo, total. E é muito interessante, assim, porque o filme faz isso e com plena consciência. Então, para mim, essa olhadinha, quando o filme olha para a gente também, vendo um filme que também está olhando para a gente, ele abre, assim, ele rompe qualquer parede. Ele não quebra nem a quarta parede, quebra a quinta parede, a sexta parede. Ele mete um chutão, né? Ele chuta e é maravilhoso, assim, porque é também colocar uma coisa da metalinguagem, que é um lugar que a gente sempre coloca como se fosse saudando Godard, né? Essa coisa muito erudita, muito não sei o quê, aproveitando que ele nos deixou há pouquinho dias, assim. Mas ele faz isso, assim, com maestria total, num filme super pastelão, num filme que é tudo que essa lógica erudita brasileira nega, né? Que é essa coisa de humor televisivo, esses filmes... programas de auditório, a gente nega isso o tempo inteiro, né? Porque também tem uma negação absurda da própria imagem. A classe média também odeia olhar para isso, odeia se ver numa figura meio chiliquenta, numa figura cagada de preconceito, uma figura que fica o tempo todo ali. E é muito interessante, porque no filme tem os personagens do desvio, né? O seu, da Jussara, por exemplo, aquela hora que vocês falam do... Celso Portiolli, do Luciano Huck. Por causa da reforma da casa. Da reforma. Vocês dão uma rasteirinha. Foi um improviso. Isso foi maravilhoso. Não, a Dani falou que reformar a casa. O que vai reformar? O Luciano Huck? Pô, eu trabalhei no SBT, mas veio na hora. Ou o Celso Portiolli. Que ele tinha um negócio também. Sabe? E é muito bom, porque dá esses deslocamentos. E eu acho isso incrível. Assim, inclusive, a última cena... Eu estava revendo aqui agora e estava pensando como que é uma propaganda de margarina, a churrascaria, né? É quase o sonho. É aquele almoção de final de semana, com suco, com não sei o quê. E aquela coisa, assim, um final realmente que está sonhando, né? É lindo, um filme que sonha e que coloca o humor nesse lugar que está sonhando também. Esse filme me dá uma vontadezinha de chorar na hora do Tony Tornado. Sim!
com a Lê. Me arrepiei. Quando ele fala assim... ele dá até um sorrisinho que ele percebe a amizade que ele tem pelos funcionários. Sim. É uma coisa bem poética aquilo dali. Ela é bem humana, né? Pô, o cara pediu demissão para não demitir, aí o chefe, que era durão no começo, eu não saio daqui sem pelo menos um nome. E quando ele percebe que o cara tá salvando a pele dos funcionários, ele dá um sorrisinho, tipo assim, te dou 6 meses. É isso. Né? Não chorei ainda, mas me dá uma... Mas a água até sobe, dá uma né? emoçãozinha ali. Aqui. É maneiro, é muito legal. O Paulo Cursino tem essa sensibilidade, né? E num momento do Brasil muito desafiador também, né? É. Foi no início do declínio de qualquer sonho impossível, assim, é um filme que está ali criando um caminho, assim, que naquele momento a gente não conseguia visualizar, assim. Então, isso eu acho um gesto muito forte, sabe? Aqui, eu posso... Opa! Posso? Sim, bora. Ei, gente, tudo bem? Tudo bom? Eu achei bem interessante uma parte do filme que vocês estavam exatamente comentando agora, que é da metalinguagem e do comentário, né? Que o cinema brasileiro não presta, que a comédia é rasa, enfim. Como é que você principalmente que faz humor, lida com isso? Assim, existe um preconceito do humor dentro da cultura, da arte, assim? Existe, mas eu não ligo. Se eu ligasse, eu não teria começado. Por que você acha que isso acontece? Porque as pessoas são diferentes, cada um pensa de uma maneira, cada um tem os seus preconceitos, outros não. E, como eu falei, cada um gosta, o outro não gosta, e é super normal. Isso gostar e não gostar é normal. Eu não posso falar que a Tati Quebra-Barraco é ruim porque eu não gosto. Se ela tem o público dela, ela é boa para o público dela, que ela conquistou. No começo da minha carreira, como falei brincando, se eu contar a minha história para o carroceiro, o cavalo chora junto, no começo da minha carreira, assim, essas pessoas que criticam, né, sempre tem alguém que critica, mas não é uma crítica. Se for uma crítica com base, olha, poxa, eu igual no Vizinho, teve gente que falou assim, eu gostei mais dos Farofeiros. Legal, normal. Né? Os Farofeiros foram melhor. O Vizinho foi melhor do que o Farofeiros. É normal isso, entendeu? Então eu só não ligo. Isso não me causa nenhum tipo de estranheza, de raiva, nada. Eu só não ligo. Porque quando eu estava começando a minha carreira, eu tive poucas pessoas ao meu lado. E essas pessoas que hoje falam assim, você faz filme popular, elas não estavam do meu lado quando eu comecei. Então por que agora? O Chico Anísio tinha uma frase que ele falava que era... Ele falou assim, no começo da minha carreira... as pessoas falavam que eu era genial. No começo falaram que eu era ruim. Eu tive... No começo da minha carreira, as pessoas falavam que eu era genial. E eu tive a inteligência de não acreditar nisso. Por que hoje, depois de 50 anos de carreira, de 60 anos de carreira, a crítica está falando que eu sou horrível? Por que eu vou ter a burrice de acreditar? Entendeu? Se no começo falava que eu era genial, eu não acreditei, por que agora, depois de 209 personagens? Chico Anísio teve 209 personagens. Eu tenho o Paulinho Gogol, que me dá um trabalho do caramba, municiar o personagem, arrumar histórias para o personagem. Chico Anísio teve 209. E nenhum se parecia com o outro. O Silva era completamente diferente do Alberto Roberto. Roberto diferente do... Você não via o Chico Anísio, você via o personagem, o Bozó, você via o Bento Carneiro, você via a essência do personagem. O maior ator do mundo, Chico Anísio. Então, mas é normal. E aí, no final, as pessoas falavam assim, ele criava um programa e ele fazia o Alberto Roberto, fazia o professor Raimundo, fazia o Silva, fazia o Coalhada. As pessoas falavam assim, sempre os mesmos, né? Sempre os mesmos 209. Né? Entendeu? Se ele não fizesse... tá diferente, eu prefiro... Entendeu? Isso aí é normal, eu não me importo em nenhum momento com isso. Eu sigo o meu instinto, eu gosto de fazer o que eu faço, eu tenho o meu público, que é normal, a Tati Quebra-Barraco tem o dela, o Tom Cavalcante tem o dele, o Chico Anísio tem o dele até hoje, o Costinha tem o dele até hoje, o Ari Toledo, que virou meu amigo, tem o dele até hoje. Então, é normal. Você abre uma padaria, tem gente que come pão, tem gente que não come pão. Eu acho interessante. Qual é o seu nome? Daniela, eu acho legal pelo seguinte, eu já ia falar Paulinho de novo, não tem problema. Eu não posso fazer isso. O Maurício Manfrini
falou uma coisa que eu acho interessante. É um ângulo da história, né? Ele como alguém que produz a arte, ele é o artista, né? Aquele que vai lá e coloca a cara a tapa. Eu, por exemplo, vendo ele falando, eu lembrei do que eu experimentei no meu início na crítica. Porque foi todo um movimento de renovação, de uma visão diferente sobre o cinema brasileiro, sobre o cinema popular brasileiro, sobretudo, e não foi fácil. Porque, entre outros absurdos, eu lembro muito isso. O meu blog chama-se Estranho Encontro, e é o nome de um filme do Walter Hugo Cury. Todo mundo que me conhece sabe que é o meu cineasta favorito no Brasil, patati patatá, mas também é um estranho encontro com o lado obscuro do cinema brasileiro. E nem sempre isso desce direito pela garganta da inteligência, né? Uma das críticas mais absurdas que eu já vi entra nisso do que o Maurício falou. Se a crítica é bem feita, estruturada, ok. Se não, aí há limites. Eu lembro muito de uma crítica que foi feita sobre um filme do Cury, As Feras, que dizia que era um velho gagá que não sabia mais filmar. Então, eu acho que parte muito de quem está escrevendo, de quem está pensando, né, do o que ele vai comunicar. Nós somos comunicadores, né, todos aqui. Então, o que a gente vai dizer para as pessoas? Né? O que está passando pela cabeça desse crítico abjeto? Né? Vai muito por aí. Né? E tem uma coisa engraçada, assim. Aí eu vou rasgar uma calcinha, mas é porque, por exemplo, você foi uma das críticas que foi fundamentais para eu começar a escrever crítica. Porque você olhava para um cinema que eu pirava, eu não conhecia nenhuma mulher que olhava para esse cinema, ninguém falava de pornô chanchada, quase não falava, vou quase chorar, mas, enfim, mas é louco como uma coisa que bate tanto. E aí eu comecei a te ler, eu falei, nó, alguém tá olhando e é uma mulher, e que foda, e você virou minha maior referência, assim, sabe? E é louco, porque é bonito, porque sempre vai ter alguém, igual você está falando do Nabote, por mais que tenha toda essa galera que vai estar cagando a nossa cabeça, sempre tem o comunicador sempre encontra alguém que precisa dessa comunicação, que precisa ser ouvido, que precisa que falem por ele e que vai ganhar a voz a partir da sua fala, sabe? Até arrepiei, é isso. Acabou a calcinha aqui. Depois dessa, quem está quase chorando sou eu, não é o Manfrini. Puta que pariu. Bom, alguém tem mais pergunta? Não temos pergunta. Continuamos, a gente improvisa. No Vizinhos tem uma cena em que há uma referência à Porta dos Fundos, né? Você mesmo falou. Com a Júlia e com o Rassum. Como é que eu posso abordar essa referência? Também não posso ficar dando spoiler. Mas não sei o que vocês pensam de uma certa frase. O que eu quero, Mário Alberto? Você quer saber o que eu quero? E aí o Rassum... É melhor não, deixa pra lá. É melhor não, deixa para lá. Eu acho assim, que o grau de... Não vou usar a palavra maturidade, assim, mas como a gente vai incorporando as linguagens, né, Maria? Porque o Porta dos Fundos, por exemplo, é um outro exemplo, de um tipo de humor que... Inicialmente, eu me lembro, foi super assim colocado de escanteio, são esses playboys que estão fazendo comédia, estão se metendo a fazer comédia. E aí cai no colo, volta à comédia popular. Né? São usados dentro da comédia popular, né? Como se fosse um eterno ciclo. Né? E abrem porta também, né? Essa galera toda do humor que está começando, a Porta dos Fundos abre muito espaço. Assim. Rafael Portugal, um dos grandes nomes do humor hoje. Não. Uma geração, né? Ele é bem novinho, ele deve ter 20 e poucos anos. Nabote, o Ed Gama agora também está. O Ed Gama, sim. Então, Porta dos Fundos é muito importante. Veio com um humor diferente, mas um humor popular contado de uma maneira diferente. Existem várias maneiras de falar de amor. Roberto Carlos fala isso, né? Ele faz 200 mil músicas falando de amor, de maneira diferente. Então, existem várias maneiras de fazer humor.
E o Porta dos Fundos é esse humor diferente que não deixou de ser popular. Nem um pouco, né? E ele também criou um novo espaço no popular, né? O Porta dos Fundos, ele deu uma misturada, assim como a galera do Choque de Cultura, que era lá do Larica Total, também criou uma vertente que vem um pouco dessa escola do Hermes e Renato. Eu acho que também tem essa coisa, assim, de estar trazendo, olhando para trás e trazendo para frente, misturando as duas coisas e, sabe, juntando. E agora é isso, o Porta dos Fundos se tornou muito popular, né? E agora também se torna uma referência que vai misturando com várias outras coisas. Eu acho foda. E o primeiro filme que a gente viu, o Alô Teteia, agora vamos fazendo tipo uma volta, num percurso do que a gente viu desde o início do dia de hoje. O Alô Teteia tem um pessoal que brilhava, você citou a Maria Clara Machado, um pessoal que fazia o tablado, Luiz Cardoso, Gilda, Guilhom. Eu queria perguntar, inclusive, para a Dani, se a gente tem um vídeo da Gilda, ela deu um depoimento para nós, teria como exibir? Bora. É um prazer estar aqui hoje com essa plateia interessada em arte e cinema, num tempo que a gente está tão precisado disso, né? E principalmente de comédia, né? Então, meu nome é Gilda Guilhom, meu nome é artístico. Eu atendo pelo nome de Gilda Coelho Gomes Gonçalves, que é o meu nome de nascimento, de família. E a minha carreira eu comecei no tablado, né? Porque era ali filhinha da Zona Sul e tudo, e o que tinha mais assim que a gente podia entrar em contato com a arte, né? Era o tablado, que até hoje eu tenho muita consideração pela minha professora Maria Clara e tenho feito até muitos trabalhos durante a minha vida toda com as obras dela e tal. Eu tenho um agradecimento especial à Maria Clara. E nesse tempo aí, que no filme estamos nós, eu e Luíse, né? Ela já era da turma do tablado, já que trabalhava com a Maria Clara e tudo, e eu estava ali, eu tinha 25 anos quando eu fiz o filme, e estava ali já desde os 18, 20, que eu vinha ali trabalhando no Teatro Amador e tudo, aí depois, no trabalho ali do tablado, né, nós fomos se desenvolvendo, eu entrei para o grupo que a Luísa já fazia parte, que era o grupo fixo da Maria Clara, e nós fizemos uma Valsa Gelhas Novas juntas, que foi um final de curso. E aí, nesse trabalho, eu era uma ponta que eu fazia, assim, e a Maria Clara gostou muito do que eu fiz e ela me chamou para compor ali o elenco naquele tempo. E foi por essa época aí que o Joffre nos captou ali e levou para fazer o Alô Teteia, né? Que eu considero assim, agora eu fui rever, né? Por causa da mostra, né? E eu tive um prazer muito grande de ver, porque a gente há 41 anos atrás, né? Então bota a gente para pensar e tal. E a coisa que me vem primeiro é o dia da filmagem, foi um dia muito divertido. Nós passamos o dia ali em volta da lagoa, eu morava por ali, na lagoa, mas aí fui viver aquela situação, nós passamos aquela situação exatamente que está ali no ônibus, né? Nós estávamos vivendo ela ali naquele dia de filmagem. Agora não me lembro se foi um dia só de filmagem, mas eu acho que isso foi. Não sei. Eu sei que a gente repetia tantas vezes que o meu texto era tão pequenininho no começo, depois eu comecei a improvisar e aquilo ali virou uma brincadeira mesmo, e o clima que está ali é o clima que estava entre nós ali, que é uma turma bacana, engajada, que é de atores, né? Nós éramos do teatro aí, do tablado, eu, por exemplo, saí para o Asdrubal, trouxe trombone, que, né?
o grupo alternativo, né, que quebrou com muitos padrões do teatro tradicional e tudo. E eu, quando vejo ali eu representando, eu vejo que eu não era nem uma atriz de cinema, né, porque eu acho que eu sou um pouco exagerada. Ali é uma coisa meio teatral, assim, as expressões e tudo, né? Eu acho que o cinema ele é mais contido e tudo. Eu acho graça quando eu assisti de novo. Então, assim, uma outra coisa que eu tenho comentar sobre o filme é porque é uma coisa muito interessante o jeito que ele aborda ali a diferença de classe, né? Porque tinha muito teatro, muito cinema engajado, né? Quase um realismo socialista, que era uma coisa assim didática, né? Quando se queria fazer uma crítica social, ou ensinar uma coisa, né? Ficava uma coisa muito assim, um realismo socialista mesmo. E o Joffre ele consegue, de uma maneira tão gostosa, cômica, e reproduzir ali o que o carioca vive, da maneira como ele vive essa diferença de classe, né? E ali divertidamente mostrar a situação da classe mais alta, o incômodo, e no final, mas com muito humor, muita graça, né? E eu acho que é a vantagem daquilo, e que reflete também aquele grupo de pessoas que estava fazendo ali aquele filme, né? Que eram pessoas alternativas, eram pessoas que não eram caretas, eram pessoas, né? Já ligadas numa coisa social, mas dessa forma eram todos comediantes, né? Ali que estavam ali presentes, né? Então foi muito gostoso, muito bom fazer. Aquele dia para mim foi um dos dias que eu me lembro da minha vida. E é o único curta que eu fiz. Eu fiz só um longa e um curta. E o resto eu fiz teatro, né? A minha história era de teatro. Eu ganhei o prêmio Mulher de Melhor Atriz de Teatro de 1981. Então foi depois que eu ganhei esse prêmio, já trabalhando com o Busa Ferraz, do qual eu tive 2 filhos. E era o grupo pessoal do Cabaré, já depois do Asdrubal, né? Então, a minha história era mais teatro de rua, a Miradade, Boal, e teatro de protesto, teatro de rua, de tudo. Essa parte do teatro assim, mais alternativo era mais a minha especialidade. E é muito essa geração dos anos 70, ali, o filme é de 78, e conta, é meio vizinhos também, né? Só que dentro de um ônibus. A Dondoca tem que se virar enquanto vai vendo aquele Brasil profundo. Ela está trancafiada ali dentro do ônibus, abre essa porta. E essa geração estourou depois com TV pirata, né? A Luísa é um dos meus ídolos assim máximos. Eu acho ela passa o curta quase todo sem falar nada, mas na hora que a mulher fala é de uma maneira assim fantástica. Então acho curioso a gente perceber como por isso que eu falei, por incrível que pareça, funciona. A gente fez esse recorte na curadoria de pegar filmes tão diferentes assim em termos de tempo e espaço, mas que se dialogam profundamente, né? E tem, inclusive, uma cena no Vizinhos, que a gente está falando tanto, porque está muito grudado com farofeiros, né, de alguma forma. Uma cena que a gente vai ver amanhã com o senhor que está sentado ali, Fernando Oriente, crítico, Daniel Salomão também vai estar. Cadê Daniel? Baixa a mãozinha. No Jeca Macumbeiro do Mazzaropi, tem uma cena parecida com a do Vizinhos. Da mesa? Da mesa. Que dali a gente usou uma referência para fazer uma brincadeira com a Praça é Nossa, né? Com o Carlos Alberto de Nóbrega, que é um camarada que tem uma importância muito grande para mim. Fiquei 17 anos na praça,
E ele participou. A vida é muito maluca. No filme do Paulinho Gogó, no Gogó do Paulinho, que está no Amazon Prime, eu fiquei 17 anos na praça. E aí, no filme do Paulinho Gogó, no final, eu recebo no banco, porque a gente vai escrever. Cursino, o que a gente vai escrever pro filme do Paulinho Gogó? O que vai ser? No teu show, você fala de quê? Eu falo que eu sou Forrest Gump brasileiro. Pô, então vamos usar esse gancho do Forrest. Mas, cara, vão achar que a gente está copiando o Forrest Gump. Eu falei, não, mas se achar que tem alguém copiando, o Forrest Gump que copiou o Banco da Praça, porque o Banco da Praça tem 60 anos, né? Então, aí vamos usar isso. Aí usamos o Paulinho Gogó contando as histórias dele e as histórias se materializando. E quem chega no final do filme, o Carlos Alberto no banco do Paulinho Gogó. Cara, um negócio completamente lúdico, né, Miguel? Eu nunca imaginei isso na vida. Se alguém falasse, mas um dia você vai fazer um filme assim, que vai ter o Carlos Alberto, é completamente impossível. O Carlos Alberto participou do Vizinhos, mesmo estando vivo, graças a Deus, cheio de saúde. E eu recebo, né, o espírito do Carlos Alberto vivo, né? Então a gente usou, que dali foi meio que de improviso também, aquele texto ali foi... Aí a Marley Cevala, que é da praça, que faz a minha esposa, também fez um pedacinho Cadê o Marcelo? Cadê o Marcelo? Carlos Alberto, Marcelo, cadê o Gogó? Traz ele de volta. Ele me faz muita falta aqui no banco. Então a gente fez essa brincadeira. E o Carlos Alberto é muito importante para mim. Então, o Carlos Alberto é uma vertente também do humor bem bacana. Seria legal você falar um pouco sobre isso. Assim, o que você viu ao vivo e a cores? Assim, conviver com um cara, porque ele já é a segunda geração. Você está falando de humor popular. O que é mais popular do que o humor da Praça é Nossa? Que é um banco... É cenário único. O humorista tem que chegar ali. Ali já passaram Walter Dávila, Rogério Cardoso, Golias, Canarinho, Zé Bonitinho, Rony Cócegas, enfim, sei lá quantos, só grandes nomes do humor. Jorge Loreto, Zé Bonitinho, meu grande amigo. Era sentar no banco e contar a história. Ou vai ser engraçado ou não vai ser. Mas mais popular do que isso não tem. É ruim, é bom. Se fosse ruim, não estaria há 60 anos. É bom para quem gosta daquilo. Nós somos Flamengo, certo? Graças a Deus. Sim, Deus abençoe. Deve ter cruzeirense aqui que tem raiva do Flamengo, deve ter atleticano, não tem? Mas, então, gosto é isso. Nós somos Flamengo, outro é cruzeirense, então um gosta, o outro não gosta. É completamente normal isso, né? Eu acho que o popular tem que ser feito com qualidade. Roberto Santucci, que é um dos diretores mais bem-sucedidos nesse segmento tem um método, de humor. Tem um método. Cara, você sabe o que o Roberto Santucci faz? Eu nunca vi ninguém fazer isso. A gente grava, a gente filma, né? Eu sempre fico confuso. A gente grava, não pode falar, a gente filma, né? A gente filma e aí ele pega aquelas 200 horas de cenas da gente. Cada cena a gente grava 6, 7 vezes. Aí ele faz um filmão, assim, ele bota todas as cenas na sequência no computador dele. Aí ele assiste cena por cena. O Santucci é um negócio absurdo. Ele assiste cena por cena. Aí ele fala, essa primeira cena do filme, que ela combina... Ele pega a melhor filmagem da segunda cena. Ele deixa alguém participar disso. Aí ele coloca uma do lado da outra, em outro canal. Aí essa cena combinou com essa. Aí ele vai tirando... Daquele filme ele faz 100 horas. Você está falando de um cara obsessivo. Não, obsessivo-compulsivo. Então, isso que eu estou vendo pelo perfil. Ele deixa alguém interferir ou não? O Santucci, ele é focado. Aí ele transformou em 100 horas. Aí ele vai tirando... essa cena aqui não está combinando com essa. Ele pega ela aqui de novo. Agora sim, porque essa aqui dá sequência, joga para cima outra cena. Aí depois o filme fica com 2 horas. Aí ele limpa as beiradas das cenas, o começo e o final, para dar pressão no filme, para dar sequência no filme, para dar dinâmica no filme. E aí depois ele vai para uma sala do tamanho dessa aqui, fica ele, um operador, ele fala assim, passa a primeira cena aí. Pô, a camisa do Toninho da Vila está mais vermelha nessa cena. Na segunda cena não está tão vermelha por causa da luminosidade do dia. Vamos colorir o filme. Cara, ele faz o colorimento do filme inteiro. Uma cor não desvincula da outra, na sequência das cenas, né? Sim. E aí depois ele sonoriza o filme inteiro. Ele ouve o filme. Aí sabe o que ele faz? Quando o filme está pronto, ele convida um monte de gente, leva para casa dele, coloca o filme, um monte de gente assim, pega de empregada dele para levar
o primo, faz um lanche pra galera e vira uma sessão de cinema. Ele fica lá atrás. Ó, riram aqui. Aqui eu achei que não riram. Aí ele vai anotando tudo, vai anotando, depois ele vai de novo lá, vai apertando o filme de novo, aí convida um montão de gente diferente daquela. Ele faz uns 4, 5 testes. Eu ia te perguntar, como é que é, por exemplo, a interação dele com o Cursino? Alma Porque gêmea. é uma dupla. Alma gêmea. Uma já gêmea, entende né? o olhar do outro. O Cursino, eu estava pensando em fazer um negócio assim. Não, vamos fazer assim. E vem exatamente para ele. E ele, quando passa alguma... O Cursino, quando sugere alguma coisa para ele também, ele entende rapidamente. A gente tem uma sincronia, uma identificação muito forte, que já grande sucesso do cinema, de bilheteria, isso tem que ser deles, falado, né, gente? Porque são sucessos de fato de bilheteria. Então, se atrai tanta gente, isso é significativo para a nossa dramaturgia, para a maneira com que a gente se enxerga, inclusive, né? Temos mais tempo, Dani? Oi? Não? Então, cara, prazerzaço. Eu que agradeço o convite, aceitei imediatamente, foi um prazer. Muito obrigado. E ano que vem, mais uma mostra aí de sucesso, se Deus quiser. Valeu, gente. Beijo. Obrigadão. Obrigado. Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. Estamos esperando vocês aqui. Um beijo. Até amanhã.